Direto ao ponto. Recebendo o promotor de justiça Sérgio Diefenbach para falar sobre alguns tópicos, né? Amanhã teremos o Fórum de Mudanças Climáticas aqui na Univates. Temos também construção de escola em Cruzeiro do Sul, que está acontecendo. Temos várias mobilizações, mas a pergunta que as pessoas mais fazem: quando as casas serão construídas? A demora para a construção dessas casas, e tem audiências com os municípios para tratar desse assunto. Tudo bem, promotor Sérgio Diefenbach? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, amigos, ouvintes. Nós falávamos até nos bastidores aqui que eu já fico constrangido de trazer sempre o mesmo tema, mas é que a promotoria regional ela está absorvida integralmente nessas questões das enchentes. E todos esses temas que vocês estão tratando, inclusive o rapaz que antes falava aqui sobre carro elétrico, todos eles estão absolutamente interligados e tem a ver com uma sequência de fatos que nós vamos ter que olhar juntos, desde como reduzirmos os efeitos nas mudanças climáticas e a forma como nós queimamos combustível é uma delas. O planejamento das cidades, o reordenamento urbano, o redirecionamento do plano diretor, lugares onde vamos ter que nos afastar é outro deles. Amanhã também teremos uma reunião com o senador Reisen sobre desassoreamento de alguns recursos hídricos, que é uma necessidade de melhorar o fluxo das águas dos nossos rios, que não é a mesma coisa que a dragagem do rio Taquari, que isso é outra discussão mais complexa que demanda outros estudos. Mas nós temos a necessidade urgente e a emergência hoje, passado o período de resposta, que é aquele período de socorro, de recolhimento, que embora que a gente ainda esteja dentro do período de resposta, por que nós estamos dentro do período de resposta? Porque ainda temos pessoas em abrigo, porque temos muitas pessoas desalojadas, porque temos corpos a serem encontrados. Isso caracteriza ainda atividades do que se chama de resposta a um desastre. E a fase de reconstrução, que ela vai se ligando junto, e estamos entrando nela, que envolve a construção de casas para pessoas que perderam literalmente todas as suas condições de retornar ao convívio. E nesse ponto é que nós fizemos nos últimos 20 dias 12 audiências, uma com cada município do Vale do Taquari. Só nos falta ainda Mussum e Colinas, se não me falha a memória, mas desde Venâncio Aires, Estrela, Lajeado, Encantado, todos eles para nós colocarmos dentro do nosso expediente do Ministério Público, item por item, cada processo que cada município tem de projeto habitacional. Seja aqueles iniciados lá em setembro, que são os que estão agora em fase de início, alguns engatinhando ainda em fase de início de execução, e seja os novos e as novas possibilidades a partir da tragédia maior de maio. E aí nós vimos assim algumas coisas que nos preocupam, porque alguns processos ainda estão bastante lentos e o entrave maior tem sido a identificação de terrenos úteis e aptos para estas construções. E isto varia muito de município para município. Ontem nós tivemos com Lajeado e Estrela, cada qual tem uma realidade. Estrela, por exemplo, acena efetivamente comprou um terreno grande, mas serão construídos ali, a ideia é de que sejam construídos mais de 800 apartamentos no núcleo habitacional de Estrela. Lajeado já pretende espalhar isso, mas em terrenos que, por incrível que pareça, ainda não estão prontos. Terrenos que não estão fragmentados, que não têm o seu lote, que não têm a sua divisão, que não têm a sua matrícula. Enquanto não houver isso ajustado, não há como assinar contrato e não iniciar obra de construção de casas. Então, nestas audiências, nós convocamos a Caixa Federal para estar juntos, representantes do governo do estado e de cada município. E eu quero repetir assim, que nós saímos preocupados em vários aspectos. Alinhavamos muitas coisas, amarramos outras tantas, havia pontos que estavam trancando num lugar ou pontos que estão trancando no outro, e seguimos apertando estes passos, mas com a constatação de que, sim, há demora e ainda haverá demora. Algumas casas se iniciarão mais rapidamente, mas num número ainda pequeno, e o grosso das casas ainda teremos aí uns bons 6 a 10, 12 meses pela frente para vê-las concluídas. Nos preocupa a localização desses terrenos. Nós não podemos sair colocando casa em qualquer lugar e nem aglomerados de casas em qualquer lugar. Há uma necessidade, os municípios nenhum dos municípios conseguiu cumprir um item fundamental no planejamento de reassentamento de pessoas, que é ouvir as comunidades.
Ouvir as necessidades, entender de onde essas pessoas estão saindo e para onde elas poderiam ir. Então, nós estamos tendo que executar. Quando eu digo nós, é nós, sociedades, as 3 esferas de governo, estamos executando reassentamentos urbanos com uma inversão de pontos de início. O que eu quero dizer com isso? O certo, quando você vai fazer um reordenamento urbano e um projeto habitacional, é identificar as pessoas, identificar aquela comunidade, ver as necessidades. Depois disso, localizar um terreno e, por fim, verificar quem, quando e que casas tu vai construir. O nosso processo, por conta da tragédia ocorrida, ele está absolutamente invertido, porque nós saímos procurando quem financia as casas, depois estão e ainda estão procurando terrenos para depois chegarmos em quais as pessoas serão beneficiadas por aquelas casas. Tanto que a grande angústia de todas as pessoas é saber, eu vou ser contemplado, quando vou e aonde vou. E essa resposta ainda não é conclusiva pelos entes de governo. Então, eles estão trabalhando nessas 4, 5 frentes ao mesmo tempo. É localizando o terreno, obtendo financiamento, vendo quem constrói casa, quando constrói e definindo o quadro de beneficiários, dentro dos critérios que alguns estão na lei e outros estão por serem criados. E isto gera insegurança, e é por essa insegurança que nós estamos tentando trabalhar para encaixotar isso no menor prazo possível. E eu não vi... eu me surpreendi, eu não vi essa resposta concreta por parte dos municípios. Há situações em que realmente estamos procurando o terreno ainda. Outros, o terreno apresentado não vai poder ser executado. Então tem que recuar, dar passos atrás. E são diferentes as situações. Porém, por outro lado, uma certeza nós temos é de que recurso há, iniciativa há, boa vontade também há. E terrenos existem. Então, pelo que eu estou entendendo, está trancando nos municípios. Boa parte nos municípios. Porque normalmente os municípios põem a culpa no governo federal. Exatamente. Ou até estadual. É por isso que eu designei as audiências para poder entender o que estava acontecendo. E por hora eu tenho identificado o problema nos terrenos. E os terrenos são incumbência dos municípios. Mas e quantos municípios já têm os terrenos em condições? Estrela já está iniciando. Já iniciou a obra, inclusive, exatamente. Né? Tá Venâncio Aires está bem avançado. Encantado também avança. Eu não senti concretude ainda exata nos terrenos de Lajeado, nos terrenos de Arroio do Meio. Eu não quero cometer erro porque foram tantas audiências ao mesmo tempo, né? Mas então são terrenos que já estão agora, por exemplo, Lajeado, alguns terrenos já estão identificados, estão em fase de regularização. Então, o terreno já existe. Alguns terrenos já existem. Outros estão em fase de regularização. O que é em fase de regularização? Tu encontra um terreno, uma gleba, que se chama uma área grande de terras, ela tem que ser fracionada, dividida, fazer uma matrícula para cada um. Isso ainda não foi feito. Essa burocracia, ela não consegue ser, entre aspas, derrubada em função de toda essa urgência? Não tem requisitos legais que são difíceis de serem ultrapassados, né? Um deles são questões de registro de imóveis, de matrícula, outros são de loteamento, tem que ver a condição ambiental, não adianta eu pegar um terreno dentro de uma área de preservação permanente, não pode ser um terreno que seja alagadiço, não pode ser um terreno que pegue enchente, não pode ser um terreno que não tenha rua, que não vai ter luz, que não vai ter água, então tem que haver a chamada infraestrutura básica, essa infraestrutura é cara, tanto que, e veja bem, estamos falando dos projetos da enchente de setembro. Agora, em maio, surgem novas possibilidades. E já a partir das dificuldades anteriores, eu identifiquei que alguns municípios já estão encontrando outras alternativas. Quais são? Uma delas é gastar um pouco mais e comprar o chamado terreno pronto. O que é o terreno pronto? É o terreno já com a fração feita, já com a infraestrutura pronta, com a matrícula pronta. Isso ganha terreno. Ao mesmo tempo, o governo federal acenou com outras possibilidades também, que são outros programas dentro do Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, e isso o governo federal ainda não concluiu. Veja bem, é uma nova forma em que não vai precisar que o município dê o terreno. Que o próprio empreendedor privado possa apresentar o terreno e a casa junto. Isso
agiliza todo esse processo de liberação de um terreno para a construção da casa. Outros projetos que são muito interessantes, que é o Minha Casa Minha Vida Reconstrução, que muitos chamam de compra assistida. Ele é simplesmente revolucionário nesse aspecto, porque cada cidadão que foi atingido e está na a faixa de renda de até 4 mil e poucos reais, ele pode comprar qualquer imóvel em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, com pagamento e pagamento integral pelo governo federal. Então, no momento que as pessoas compreenderem e isto começar a funcionar, vai ser um grande liberador de fluxo também. Então, preciso repetir, embora que já estejam essas propagandas nas mídias por aí. A pessoa foi atingida, ela não tem outro imóvel, ela está na faixa de até 4 mil e poucos reais por mês, ela pode comprar outro imóvel em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. De até 200 mil reais. Ele já tem esse teto até 200 mil reais. É feita uma avaliação do imóvel. É claro, não pode um sujeito apresentar uma casa que vale 50 querer ganhar 200. Então, a avaliação sempre há em qualquer tipo de financiamento que você vai fazer. Mas isso não é financiamento, é compra e entrega. Segundo nos foi informado pela Caixa Federal, há uma previsão de até 10 mil casas ou apartamentos nessas condições. Então são programas novos que começam a nascer a partir do episódio de maio, que vão se complementar com aqueles de setembro. O que eu preciso dizer aos nossos ouvintes? Que está demorado, que nós estamos olhando em cima disso, estamos nessas audiências buscando apertar cada nó que esteja desatado, no sentido de acelerar, mas as alternativas surgirão, não no tempo que se espera, mas elas surgirão. Nosso próximo passo, tão logo equacionado, essas definições de quantas casas serão construídas em Lajeado, quantas em Estrela, porque isso não está claro ainda também. Quantas em Encantado, quantas em Cruzeiro. Definidos isso tudo, o segundo passo, então, é a lista das pessoas dentro de ordens de prioridade. Estamos bem atrasados ainda. Estamos de setembro, né? Exatamente. A Maria Helena Purper diz: eu gostaria de saber se a prefeitura pode pegar área verde para construir essas casas. Olha, em tese não pode, né? A área verde ela tem uma destinação dentro de um loteamento. Algumas exceções os tribunais têm permitido que possa se fazer a desafetação de uma área pública, de um loteamento, quando o município demonstra que naquele entorno existem outras áreas verdes que suprem a necessidade daquela população. O objetivo de uma área verde, de uma área institucional dentro de um loteamento é garantir para os compradores daquele loteamento que eles tenham áreas de ocupação pública e coletiva, seja para uma pracinha, seja para um posto de saúde, seja para uma escola ou algo dessa natureza. Então, em alguns casos excepcionais, quando o município demonstra que naquele entorno já tem equipamentos que suprem aquela necessidade, se concorda com a desafetação daquele imóvel público. Caso contrário, estaria violando uma lei federal. A ouvinte Laura de Estrela: quando vai ter projetos para quem perdeu tudo e ganha mais de 4 mil? É uma outra, já uma outra parte. Exatamente. Estas pessoas elas estão mais desprotegidas dos programas básicos de governo federal, que são os Minha Casa Minha Vida 1, 2, né? Mas o que surge, bem importante essa pergunta, porque é um grupo grande de pessoas que está nessa situação, né? O que surge como possibilidade? Uma delas, o Minha Casa Minha Vida 3, que aí é um financiamento residencial, em que o sujeito não ganha a casa, mas ele tem um financiamento a juros muito baixos, e até então ele tinha que dar a entrada, que se não me engano era 20% do valor do imóvel. E esta entrada, que era custosa, agora o governo já publicou, o governo federal, dizendo que o governo vai bancar, acho que 80% da entrada. Então isso também é mais um facilitador para a pessoa poder financiar um outro imóvel. E isso é uma situação. A segunda situação é se este cidadão é proprietário de um imóvel que foi destruído e está na zona de passagem da cheia. A tendência vejam bem, a tendência é de que o governo ou estadual ou federal, ou os dois juntos, invistam em planos de apoio aos municípios para desapropriar essas áreas.
A desapropriação, o que é? Nada mais é do que uma indenização, é uma compra forçada. É chegar e dizer, olha, o teu terreno está inviabilizado, nós vamos usar para fazer um parque, ele vale tanto, e essa discussão da avaliação é uma discussão complexa, porque o terreno que valia X, agora ele vale X menos 5, e seria indenizado desse valor. É um dano que vai ter que ser absorvido por todos. Muitas dúvidas no ar ainda. Doutor Sérgio, muito obrigado aí pela presença, pelo comentário de sempre. Uma boa semana. Um abraço a todos.